Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Com licença, senhores, foi daqui que chamaram a equipe de animação para lavar uma louça? Ai, Ale. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô ótimo. Dá pra perceber na sua voz, viu, Ale? Estamos de volta aqui, então, com mais uma história pra trazer aquele tipo de reflexão que a gente adora. E hoje é um episódio pra lá de reflexivo mesmo. Isso porque ele começa de um lugar quase poético. A gente vai falar sobre os ciclos da vida e como sempre existe espaço para recomeçar dentro deles. E como nosso convidado é professor, dá até pra arriscar dizer que isso aqui tá mais uma aula do que um papo, viu? De tão bonito que ficou tudo que o Adriano falou pra gente. Mas ainda assim eu tinha muitas amarras. Essas amarras, elas começam a se desvencilhar quando eu me mudo pra cá. E aos 50 que elas de fato me parecem ter saído de mim. Eu me sinto livre hoje para experimentar, sabe? Para pensar outras possibilidades e me sentir mais completo. E aí, empolgados? Super! Então, bora vencer essa louça. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Bom, que desde 2020 a gente tá passando pela pandemia, pelo pandemônio, não é novidade pra ninguém, né? Mas dentro desse caos inteiro que a gente tá vivendo, como sociedade, cada um acaba processando as coisas de um jeito. E vivendo ali dentro do seu mundinho mesmo, né? As suas próprias batalhas. E a pandemia fez isso algo bem literal, né? Já que a gente acabou se fechando nas nossas casas. E aí que começa a história do Adriano. Um homem gay com 50 anos, recém-completados, e que de repente se viu confrontando tudo que já estava estabelecido em sua vida. Essas reflexões, elas realmente coincidem com o momento em que eu me vi, aos 50 anos, dentro de um apartamento com o meu marido, em plena pandemia, uma relação em crise, uma vida profissional em crise, e parecia que tudo não tinha solução. Eu decidi começar a pensar, não decidi começar a pensar, eu comecei a pensar em tudo que estava me deixando infeliz. E fui percebendo que muito da infelicidade, do incômodo, do desconforto, vinham de cobranças que eu tinha passado 50 anos introjetando como homem nordestino, como filho de uma família tradicional católica, apostólica, romântica, vítima deste amor romântico, de uma ideia romantizada de relacionamento e de construção de uma vida a dois para sempre feliz, comercial de margarina, muito decepcionado com a minha condição profissional naquele momento, um certo incômodo da pandemia em si, e fruto também de 10 anos de reflexões terapêuticas mesmo. Eu acho que logo de cara muita gente vai se identificar. Pelo menos eu me identifico muito. Porque esses últimos tempos nos forçaram a ficar mais com a nossa própria companhia, né? E aí é que a gente começa a olhar pra dentro e enxergar coisas que talvez a gente estivesse evitando. É aquilo, né? Começa a ver uma cicatriz que não fechou direito aqui, uma ferida que você nunca tinha percebido ali. Quando vai ver, a pessoa tá querendo pedir socorro até pra terapeuta. O que é um fator muito importante na história, e que o Adriano sempre reforça, é esse marco da idade. Os 50 anos para ele vieram quase como um despertador, que ele nem sabia que tinha programado, mas que de repente estava ali tocando e obrigando ele a acordar. Naquele momento eu senti que eu realmente me conhecia pela primeira vez. Então eu comecei a aparar as arestas, literalmente. Nosso relacionamento já vinha em crise, eu conversei muito, nunca fiz tanta DR na minha vida, até porque não tinha muito o que fazer naquele momento. Decidimos nos separar, nos separamos num clima de muito amor e muito respeito, que foi excelente. Mudei de casa, mudei a minha perspectiva profissional e estou me sentindo um adolescente de novo. Tem um gerontólogo aqui no Rio de Janeiro que fala, é uma espécie de nova adolescência que você passa quando você está começando a velhice. E eu me sinto exatamente nesse momento. É legal que agora que a gente já meio que sabe o que aconteceu,
Talvez os mais ansiosos podem achar até que a história já acabou aqui. Mas o mais bonito desse episódio não são os fatos em si, e sim os sentimentos que costuram essa vivência do Adriano. E acho que é assim com tudo na nossa vida, né? É quase como um daqueles filmes com personagens super profundos que você vai descobrindo uma camada de cada vez, bem cebola, né? E quando você vê, nem sabe como, mas tá apaixonado pela história. É tipo um filme de Almodóvar. Super chique, Adriano. E como um bom filme bonito, aqui o papo com o Adriano vai fluindo, sem se importar muito com a linha do tempo. A gente fala de presente, de repente volta pro passado, de repente já tá no futuro, e assim vai. Nada está definido como eu achei que estaria, né? Quando eu saí de Fortaleza aos 35 anos de idade, depois de uma experiência na imprensa comercial, vindo estudar no Rio de Janeiro, numa perspectiva ainda muito provisória, eu vim de lá para fazer o mestrado, voltar e já me encaminhar um pouco para a sala de aula que me chamava há um tempo. A vida não negocia com a gente, ela simplesmente se apresenta. Houve um concurso público, eu fiz e mudou minha vida completamente. Naquele momento eu mudei de cidade, mudei de estado civil, mudei uma série de questões. E de novo eu me sinto nesse lugar do recomeço. O que para mim é muito confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Todo recomeço e toda mudança é desconfortável, mas ela é muito cheia de possibilidades, né? E eu sempre abro muito os meus olhos para isso. E agora, aos 50 anos, eu tenho um pouquinho mais de foco. Eu acho lindo essa frase que ele fala. A vida não negocia com a gente, ela se apresenta. Maravilhoso, sabia? Eu ia falar exatamente isso. E assim como o Adriano falou, né, que ele tem um pouquinho mais de foco agora, ele com certeza tem também muita sabedoria, como dá pra perceber, né? E como a gente bem sabe, sabedoria não nasce só de conselho e inteligência. Na verdade, na maioria dos casos, ela nasce de alguma ou algumas barras que a gente tem que ir segurar durante a vida, né? E assim a gente vai amadurecendo. E o Adriano teve que penar pra chegar nesse lugar que ele tá hoje. Ele é o mais novo de uma família de 6 irmãos, que tem na mãe deles a figura da matriarca. Como ele diz, ele sempre teve muito amor e carinho em casa. Mas para uma família mais tradicional como a dele, um filho gay não estava nos planos. Eu tive sérios problemas de aceitação, porque eu tinha um ambiente familiar muito hostil para esse assunto específico, e ao mesmo tempo muito amor, mas um amor meio controlador, sabe? Eu tinha que estar dentro de parâmetros de proteção e de comportamento que até hoje ainda me perseguem. Aos 35 anos, eu me mudo para o Rio de Janeiro e passo pela primeira vez a ter independência emocional. Porque eu podia escolher onde eu ia morar sem perguntar a ninguém. Eu podia escolher como eu ia usar o meu cabelo, qual a tatuagem eu ia fazer. Quer dizer, ia fazer tatuagem, né? Porque já era uma coisa que... existia um certo código de proteção que dizia o seguinte: Adriano, menos. Eu tinha que aparecer menos. Porque a minha homossexualidade tinha que estar escondida. Então eu tinha que ter o cabelo mais discreto possível, eu tinha que falar pouco, eu tinha que demonstrar muito pouco o emocional. E isso se refletia nas relações, inclusive, familiares. Ninguém falava nunca da minha vida emocional nem da minha vida sexual. E aquilo me era um peso. Quando eu me vejo no Rio de Janeiro, nos anos 90, no fim dos anos 90, né? Começo dos anos 2000, aquilo foi libertador, porque pela primeira vez eu passei a pensar pela minha cabeça. Olha só como é importante entender a trajetória do Adriano para a gente conseguir visualizar o que foi esse grande quebra-cabeça que apareceu na frente dele agora aos 50 anos, né? Imagina, só aos 35 anos que ele começou a sentir essa independência emocional. Ou seja, ainda é algo relativamente recente, né? É um adolescente a independência emocional dele. E o Adriano diz que quer viver até os 100. O que, além de ambicioso, significa que agora ele tá se vendo ainda na metade da vida. Então tá sendo um momento que ele tá se perguntando o que significa envelhecer. E mais, o que significa envelhecer sendo um homem gay? Como homem cis de 50 anos, eu estou num limbo entre dois mundos que são muito opressores. O mundo heterossexual, que me cobra
uma certa imagem de homem gay, que eu seja bonito, que eu seja interessante, inteligente, informado, culto, tenha bom gosto, tenha bom trajetória profissional, que eu more bem, que eu seja informado, enfim, aquele ideal do homem desconstruído que as mulheres heterossexuais adoram ter como amigo ou como modelo para seus namorados, que elas efetivamente nunca vão ter, porque é uma imagem idealizada. De outro lado, no mundo gay, eu percebo uma cobrança exageradamente alta por essa vitalidade juvenil, né? Tem que ser potente, por eu ter essa aparência cisgênero, com tatuagens, barba. Então eu estou numa categoria que eu me sinto cobrado de ser sempre o ativo da relação, a pessoa que não vai negar fogo, que vai proteger, que vai comandar, que tem autonomia, que sabe da vida, que é experiente. E no fim das contas eu nem me encontro de um lado nem do outro. Geminianamente, isso é desconfortável, mas também é um trunfo, né? Porque é aí que eu encontro a minha identidade. Mas esse processo não foi absolutamente nada fácil, não é fácil de você levar no dia a dia. Porque eu me olho no espelho e eu mudei para um apartamento que tem um daqueles espelhos com grau de aumento. Eu vejo as rugas nos meus olhos, eu vejo as marcas de expressão na minha testa, e há dias que tá tudo certo, eu acho aquilo, são tatuagens naturais da vida na minha expressão, e que aquilo ali é que diz quem eu sou, está ali todo o processo de evolução que eu venho conseguindo construir, e isso é lindo. Tem dias que eu me sinto um lixo. Como o próprio Adriano fala, é um processo que envolve esse adolescer novamente. E no sentido de ver inseguranças aparecendo e de estar sempre reavaliando o lugar em que se encontra. Ao mesmo tempo que agora a juventude ela já não tá mais ali, né? E o corpo não responde do mesmo jeito. Ele até brinca que já tem 40 carnavais de Olinda nas costas, que já aproveitou muito na vida e que agora as ambições são outras. Quando a gente para analisar tudo que passa pela cabeça do Adriano, é realmente um grande caldeirão que ele precisa olhar com serenidade para conseguir sentir os pés no chão. Então, como encaixar tudo isso numa vida, né? Como estar começando tudo isso no meio desse processo que é dúbio? Como encontrar uma pessoa para se relacionar? Eu quero me relacionar com uma outra pessoa? Eu sinto muito falta dos meus amigos. Quando eu narro essa solidão, que as pessoas enxergam assim: o Adriano está sozinho dentro de um apartamento há 10 meses. Há 10 meses eu estou separado, então há 10 meses eu moro nesse apartamento. As pessoas me enxergam sozinho. Ai, Deus queira que ele encontre logo outra pessoa. Como se a gente só estivesse completo, a gente, homens gays, quando estamos casados. Esse ideal heteronormativo dessa relação estável que vai nos acalmar, que vai nos completar, que vai nos disciplinar, na verdade. É isso que eles querem da gente. Eles querem que a gente seja disciplinado, que a gente não dê trabalho, que a gente não fuja da norma. É muito forte, né? Eu acho, quando ele fala isso, que o casamento vai nos disciplinar, porque é como se o homem gay solteiro tivesse perdido no mundo promíscuo, né? Na putaria, também como se fazer sexo fosse errado, sei lá. Mas essa visão, né, de que o casamento vai te colocar num caminho correto, né? É louco isso. Até porque o casamento é uma instituição heterossexual, né? E aí é bonito quando o homem gay se deixa ir por esse lado heterossexual, porque é heteronormativo, né? Porque é isso, você entra dentro do padrão que é aceito. Mas assim, eu amo que o Adriano vai refletindo junto com a gente, jogando uma série de verdades na nossa cara. E é sempre bom lembrar que esse turbilhão de questionamentos vem no momento de recomeço. E, de certa forma, em um momento de luto, já que o Adriano estava terminando ali um casamento de 10 anos. E o que é o luto, se não um processo de recuperação para um novo começo, né? É importante a gente relacionar essa palavra luto com términos de relação, né? É legal ver também como o Adriano consegue assimilar as coisas ruins e também as coisas boas de tudo que ele está vivendo. E encarar isso, de alguma forma, de uma maneira positiva. Essas bodas de ouro
são muito, muito incríveis, porque elas te dão uma diversidade de sensações muito diversas, tanto para esse lado do tipo é o fim de muita coisa, como é a possibilidade de começo para outras. Eu gosto muito de trabalhar em sala de aula a raiz das palavras e o que as palavras dizem por trás dos significados que a gente atribui normalmente a elas, né? Então, esses dias eu estava questionando com os meus alunos a diferença entre sozinho e só. Eu vivo só, mas eu não me sinto sozinho, mesmo com a pandemia. Até neste momento, eu estou neste momento aqui tendo uma oportunidade maravilhosa de um espaço de escuta. Então tudo isso me deu vontade de conversar com vocês, sabe? Porque eu acho que as pessoas não enxergam muito bem as possibilidades que existem no fato de completar 50 anos. Ela pode ser o fim, ela pode ser o início de um fim. E ela pode ser o início de um novo recomeço. Eu estou fazendo de tudo para que, neste momento tão reflexivo que tem sido esses últimos anos dentro de casa e dentro de mim, por conta de pandemia e por conta de uma série de outras questões, eu tenha a possibilidade de construir uma vida mais saudável, mais feliz nos próximos 50 anos. Ah, mas será que você vai querer estar com 99 anos? Não sei, eu quero uma vida autônoma e funcional até onde ela me for confortável. Mas eu estou programado para os próximos 50 anos. Se vai ser interrompido antes, isso não é uma coisa que eu tenho que pensar agora. Eu tenho que pensar agora na construção de como eu me sinto bem neste momento. Ai, autoconhecimento é tudo, né, gente? Tão bom ouvir alguém falar que acolhe suas dores e consegue ressignificá-las pra cuidar bem de si. Porque também se a gente acha que a gente é feliz o tempo todo ou triste o tempo todo, é uma mentira, né? E faz uma diferença enorme ter consciência disso. Total, Ale. E isso acaba refletindo na nossa vida, né? Do jeito que você fala, até com quem você anda, e até mesmo nas escolhas que podem parecer as mais banais. Quero construir uma nova história, mas construir novas histórias é sempre muito incômodo para quem está ao redor. As pessoas querem te congelar em determinados comportamentos, em determinados lugares, em determinadas posturas, porque é mais confortável. Então eu tenho amigos que dizem assim, tu ainda usa piercing, mas isso é tão anos 90. Meu amigo, eu sou datado. Eu nasci em 1970 e em 1990 eu estava no auge com 20 anos. É óbvio que as referências mais confortáveis para a minha vida serão essas. E eu vou continuar evoluindo, incluindo outras, descartando as que não me servem, mas eu tenho essa data de validade, todos temos essa data de validade. Dependendo de quem tá ouvindo, algumas falas do Adriano podem soar até meio duras, né? Mas eu confesso que eu amo essa perspectiva dele. E eu acho bonita a clareza de que o nosso ciclo aqui nessa vida, uma hora vai se fechar, não tem jeito. Eu acho que isso dá um peso a mais para cada dia e faz com que a gente valorize as nossas escolhas e o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. E uma coisa que me deixa inspirado é que, mesmo o Adriano falando aqui de uma série de questões que afligem a existência dele, é gostoso e leve de ouvir, porque é assim que ele encara a vida. E hoje eu me sinto ótimo, tenho cabelos brancos, tenho barba branca, tenho uma certa barriguinha, meu corpo já não funciona mais, mas eu me sinto ótimo. Eu me sinto jovem, talvez até mais jovem do que os 20, porque eu não tenho tantas inseguranças mais. Então, assim, o paralelo que eu posso te dizer que eu consigo ver hoje é que realmente está muito melhor, porque eu não imaginava estar tão bem. Claro que a gente sempre imagina que existe uma possibilidade de estar melhor, mas estou feliz com o que eu consegui construir nesse tempo. Eu acho que a coisa mais linda é quando a gente consegue olhar pra trás e falar assim, tô feliz com o que eu construí nesse tempo. E perceber que isso não depende de só ter momentos de pura alegria, euforia, felicidade. Mas entender que no conjunto de tudo, no fim a gente consegue dizer, tô feliz com o que eu construí nesse tempo. Pra mim, assim, conversar com o Adriano foi muito especial. Eu não sei se você também sentiu isso, Ale, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Foi uma conversa muito gostosa
E, assim, muito despretensiosa, né? Porque a gente foi falando sobre tudo. E ter ele como uma referência, eu acho que pra mim e pro Ale também, nós dois agora com 27 anos, né? Temos aí quase a metade da vida do Adriano. E a gente vê que, assim, chegar aos 50 não é um problema. A gente vê muitas questões. As pessoas colocam a velhice como algo muito ruim, né? A mídia, e enfim, a gente ouve muito isso. Só que ver alguém que chega aos 50, que não é uma pessoa velha, obviamente, mas que é uma pessoa mais velha, né, do que nós, pelo menos, ver que tem toda essa bagagem, e tira todas essas experiências dessa sua bagagem, eu acho isso inspirador demais, assim. Eu gostei muito de ouvir, eu queria deixar aqui aberto. 1000 obrigado, Adriano, foi maravilhoso conversar com você. Essa conversa, obviamente, é só um trecho do que a gente conversou, porque a gente entrou em outros assuntos que acabam saindo do podcast, mas que acho que só me engrandeceram enquanto pessoa. Obrigado mesmo. E é muito importante pensar que esse episódio não é sobre morte, né? O Adriano não fala assim, tô com medo de morrer, fiz 50 anos. Eu acho que é sobre perceber que início, meio e fim acontece o tempo todo na nossa vida. Querendo ou não, o término do relacionamento dele foi um fim, mas também é um começo de outra coisa. E a nossa vida é toda feita de início, meio e fim, todos os dias, todos os anos, independente da sua idade. E perceber isso é que eu acho que deixa a vida, de alguma forma, mais valiosa. E também uma esperança, né, de que as coisas podem melhorar. Enfim, foi incrível conversar com o Adriano, mas eu só queria saber, antes de dar tchau, se você já terminou de lavar sua louça enquanto ouvia essa história? A gente espera que sim. E também a gente espera na próxima terça-feira com mais uma história inspiradora aqui no Histórias para Ouvir Lavando Louça, o podcast do Terapia. Lembrando que tem mais histórias em todas as redes sociais, é só nos procurar por @Histórias de Terapia ou acessar o site historiasdeterapia.com. Lá tem todas as histórias que a gente já contou e lá também você pode mandar a sua. Quem sabe semana que vem a gente conta a sua história aqui. E não podemos esquecer também do recadinho do Apoia-se. Se você quiser fazer parte do nosso Apoia-se e entrar no nosso grupo do WhatsApp com os melhores apoiadores, as melhores pessoas do universo, é só entrar lá no site apoia.se/Histórias de Terapia e fazer uma contribuição mensal a partir de R$5, que você, além de estar lá no WhatsApp com a gente, né, no grupo do WhatsApp com a gente, você também recebe tanto as histórias do canal quanto as histórias do podcast com antecedência pra gente ficar aí discutindo. Então imagina só, Ale, amanhã, a conversa que vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp com esse papo com o Adriano, que é extremamente cabeça, né? Vai ser incrível a conversa que vai gerar lá. E se você quiser fazer parte, é só vir com a gente. É isso, um beijo enorme. Na semana que vem, tamo junto de novo pra lavar mais uma louça. Tchau!